em particular, fazer referência a uma área que o metrô mantém de relacionamento com seu usuário. A companhia mantém um serviço de mídia social direta com seu usuário e tem sido muitíssimo exitosa nisto. Necessário é, além disso, no entanto, manter uma narrativa com a cidade, o que o Ricardo mencionou há pouco. Uma narrativa. O que é uma narrativa? Bom, narrativa é muita coisa. Narrativa é aquilo que um escritor faz no livro que produz. É o artigo que o jornalista escreve sobre um episódio da vida, na mídia. Narrativa é uma sequência de entendimentos entre duas partes, o narrador e quem acompanha essa narrativa. Mas é preciso manter uma narrativa com a cidade e com tudo mais que leve a isto. O metrô manteve uma tal narrativa durante todo o seu processo de implantação. A cidade acolheu o sistema, que desconhecia na época, respeitou-o e assim o faz até hoje. Assim como a narrativa foi então feita, é importante que a companhia retome essa narrativa e a atualize. O termo narrativa, como uso aqui, deve ser aplicado numa comunicação dialogada de fatos envolvidos com o serviço prestado. Todos eles, sejam eles os planos futuros da companhia, a gestão empresarial da operação e dos investimentos que faz, com transparência, honestidade, presteza e coerência. Da narrativa deve participar a empresa inteira. E, a partir desta gestão participativa, não mais uma gestão tayloriana departamentalizada. Narrar os fatos que envolvem a decisão é tudo aquilo que a governança pública não tem feito no Brasil ultimamente. E quando não o faz, é descoberta, geralmente resulta em impeachment. É o Lava Jato que tem aberto a caixa de Pandora, esparramando pela nossa nação maldades e mazelas de todo gênero, escondidas pelo governo ou nele próprio contidas. Faz mais de 20 anos que o Canadá definiu que toda a comunicação de seu governo com o país deveria sejam memorandos, contratos, acordos, sejam sempre viabilizados e difundidos na internet. É uma narrativa que aquele país adotou. Ou seja, nada
deixa de ser exposto ao país e à nação, tudo. Sejam memorandos, sejam contratos, sejam o que for. É numa narrativa implantada por toda a governança pública e privada que deverá ser trilhado o caminho para o país que possa, então, ocupar o lugar de destaque que lhe cabe no concerto do processo de globalização que nós nos encontramos. Eu não tenho dúvida que sairemos desta crise com um Brasil maior e melhor do que é hoje. O caminho será trilhado com toda a dificuldade, com todas as circunstâncias, mas nós somos ainda, talvez, dos grandes países do mundo, aquele único que ainda não ocupou todo o seu território. Os outros, sejam o maior, Rússia, seja o Canadá, segundo, seja os Estados Unidos, o Brasil é o quinto, depois da China, em superfície, e nós temos áreas imensas para ocupar esta coisa. E como faremos isso? E como faremos isso? Será que o século XXI vai ser igual ao século XX, em termos do território? Será que as cidades que vamos construir nessa ocupação que vamos fazer e é inexorável no processo de globalização que nós nos encontramos, será que as cidades serão de que forma? Serão cidades inteligentes ou não? Essa ocupação do território nacional é o grande desafio que nós temos pela frente. E é a grande saída que nós vamos encontrar. O único Estado que ocupou o seu território e o fez no fim do século XIX, começo do século XX, foi São Paulo. E foi ferrovia. Foi a ferrovia. Tínhamos, na virada do século, 8 ferrovias no Brasil. E em cada parada de trem, depois virou uma cidade. Como é que é esse nosso país, sobretudo nas áreas acima do paralelo 16, né? 16 para menos, em direção ao norte, ou seja, acima de Brasília, que o Brasil, acima disso, é um deserto. Como faremos isso? E os exemplos que nós temos que fazer estão aqui, estão em São Paulo. É aqui que nós vamos poder mostrar para esse plano futuro o que foi feito em São Paulo. E uma das coisas importantes, talvez a mais significativa hoje, é a mobilidade que nós conseguimos fazer sobre os trilhos. O século XX foi o século, como já foi referido, do caminhão, do automóvel. O século XXI não será. Por incrível que pareça, a primeira descoberta da mobilidade foi o trilho. Na Inglaterra, na ferrovia, de Lancaster a Londres, a primeira vez. E, realmente, a mobilidade nos grandes países tem que ser feita pela ferrovia. E a mobilidade nas cidades, estamos com os exemplos agora no Rio de Janeiro, nos sistemas mais simples
de menor demanda, mas sobre trilhos. Sistemas profundamente humanos e profundamente em paz com a cidade. O século XX, então, será o século do nosso desafio. Deveremos fazê-lo agora, no século XXI. Faremos, não tenho dúvida nenhuma, com o mesmo modelo que nós chegamos até aqui. É na existência da narrativa participativa que os metrôs e todo o sistema da mobilidade que realizam transportes de massa conseguirão o apoio popular que precisam para as suas necessidades. Muito obrigado. Obrigado, doutor Plínio. Está, como sempre, brilhante e cutucando positivamente, né? A narrativa participativa e não teidorana, acho que é uma das coisas que nós temos que lutar para ter. E eu também acredito, como Plínio, que esse século XXI, e a situação que nós estamos vivendo no país, ela nos leva para uma eficácia maior e para uma ampliação dos nossos sistemas, tá? Depende de todos nós. As 3 apresentações, elas foram provocativas. Provocativas, isso é bom, né? É através dessa provocação que nós avançamos. E uma das coisas que eu gosto, Plínio, de estar aqui nesse setor, no setor metro ferroviário, é que o nosso pessoal pega e aceita as provocações. Aceitamos as provocações, vamos avançar. Mas não quero falar, eu quero ver o que vocês têm a falar. Nós ainda temos... Quantos minutos? Tá? 5, 10 minutinhos. 5, 10 minutos. Eu acho que dá para a gente abrir para umas 3, 4 perguntas. Quem quer... Vamos começar o debate, por favor. Peço por gentileza que identifique-se ao realizar a pergunta, por gentileza. Bom dia, eu sou a Marilisa, trabalho no metrô na Universidade Corporativa e eu fui provocada pela iluminação de vocês 3 e eu só fiquei pensando assim, quando você fala de que tem apagão de talentos, eu já escutei isso em outros congressos de RH, tudo, mas eu tenho como prática assim, se a gente abrir a flexibilidade para, de verdade, dialogar com os diferentes talentos por causa da formação, eu acho que a gente tem um potencial muito grande para dar a 8ª, fazer uma coisa diferente. E eu não tenho a menor dúvida que aqui dentro nós temos muitos talentos de diferentes formações para passar por esse momento de crise que a gente está, para projetar o futuro, colocar a âncora lá na frente, o destino, né? A gente é especialista em colocar o destino na frente do trem. Então, eu fico muito orgulhosa e costuro, né? Que foi o que decantou para mim nesse sentido. Nos trabalhos que estão sob a minha responsabilidade, eu percebo isso. A gente tem muita gente aqui com muita experiência, que tem brilho no olho e quer dar o seu melhor. Então, foi bacana ter o olhar de vocês 2, que são das áreas de RH, de criação, marketing, porque, para a gente, é importante somar as abordagens. Se a gente ficar só na especialidade, a gente, às vezes, fica até embotado, vamos dizer assim. Marília, eu vou até de certa forma, devolver como provocação para vocês que estão na Universidade Corporativa.
Eu vejo hoje que o mercado se preocupa bastante com questões de diversidade, mas por uma ótica muito particular, pensando em minorias, pensando em gênero, etc., e esquece de fomentar essa questão da diversidade de talentos e da diversidade de ideias. Então, muitas vezes, a gente treina as nossas equipes para conseguir acolher, por exemplo, uma pessoa com deficiência, mas não treina para acolher alguém que vem com uma perspectiva diferente, uma ideia completamente diferente, que inicialmente me choca, mas, de novo, se eu não sentar e falar, me conta mais, e vamos fazer isso funcionar, aquela ideia não é fertilizada e vai para frente. Então, a gente precisa falar de diversidade com grupos e minorias, mas precisa falar também e treinar as pessoas para a diversidade de ideias e talentos. E uma coisa importante também, e vocês trabalham muito isso lá, 87% dos brasileiros são demitidos por problemas de comportamento. O nosso problema ele não é tanto técnico, porque o técnico busca. O problema é muito no comportamento, na atitude. Por exemplo, a atitude de repente, um cara vir e falar, ó, H2O, não sei o quê, que isso, H2O? Não, peraí, vamos ver isso daí. Então, além de buscar o conhecimento técnico, nós precisamos buscar o desenvolvimento comportamental. Quais atitudes positivas e limitantes eu tenho no dia a dia? Eu gosto muito de uma frase do James Hunter, que ele é autor do livro Monge Executivo. Ele tem uma frase mais ou menos assim: aquele profissional que achar que não tem nada para melhorar no seu comportamento, coloca a arrogância no primeiro ponto da lista. É o primeiro comportamento que tem que melhorar. Todos nós temos limitações comportamentais e potencialidades também, que às vezes acabam nos impedindo, né? Então, trabalhar também essa parte comportamental. Mas eu acho que o comportamento do brasileiro, em geral, principalmente dos jovens, ele não caminha. Eu não estou vendo o comportamento como sendo um negócio negativo. O que eu estou falando são pesquisas. Essa pesquisa saiu na revista Exame, junto com a Você S.A., que demonstra que 87% das pessoas são demitidas. Quais são os principais problemas? Falta de iniciativa. Trabalho em equipe é o segundo maior problema. E o terceiro maior problema, falta de acabativa. E aí cada um de nós pode avaliar dentro da nossa área. De repente, a sua área é excepcional, não tem esses problemas comportamentais. Mas o que a gente vê por aí é que isso daí precisa ser trabalhado. E comportamento não é só ser amiguinho, ser legal, ser joia. Que isso o brasileiro é bom. Existe comportamento de resultado, que às vezes diz que pega muito em cada um. Eu queria fazer um comentário. Vocês sabem, eu participei de grandes obras. Em São Paulo, obras gigantescas. E no trato com a nossa gente, é perceptível claramente que o brasileiro é amigo, é favorável à modernidade, diferente de outros países. Se você for fazer uma obra na Índia, você não pode escolher mão de obra que não sejam dentro das castas que dominam a Índia. Então, tem condições na Índia, por exemplo, que a casta não permite que o operador opere uma ponte rolante, porque ele fica fechado num ambiente. Não tem nada nisso no Brasil. Ao contrário, o Brasil é um país cujo povo é aberto à modernidade. Nessas obras, tipo o metrô, que tinha, na época, cerca de 12 mil operários na primeira linha, tá certo? A turma vinha da onde? Da Bahia, de Minas Gerais, e imediatamente eram postos a construir uma obra extremamente sofisticada, com uma capacidade de aprender rapidamente. O operário vinha de Minas Gerais, etc. A primeira coisa é o seguinte: no refeitório,
com o bandejão, ele comia muito e engordava. Tá certo? Foi preciso, nessa questão da administração participativa, de que o metrô orientasse o bandejão, o refeitório do empreiteiro, para que o operário recebesse café da manhã antes. Ou seja, sem café da manhã, ele ia comer o que podia na hora do almoço e depois dormia. Espera aí, quer dizer o seguinte: a reação do brasileiro normal é efetivamente da modernização, e muito é um valor que nós temos no país. Mas aqui na frente. Daqui. Porque é um ponto fora da curva, né? Ainda bem. É um ponto fora da curva, né? A gente se revolta com isso. Tá. Legal. Meu nome é Nazareno Afonso, eu estou no Instituto MDT. Eu perdi a sua fala e peguei metade da dele, mas eu queria fazer uma reflexão sobre uma experiência particular dos secretários de transporte, da qual eu já fui de algumas cidades, onde que é o elemento estrutural, que é o comando,